Ao cronista repugna qualquer proselitismo político. Melhor mudar de assunto. Confesso ter sido educado dentro de pressupostos machistas, circunstância absolutamente natural a quem nasceu nos idos de 1935, uma época em que os homens só usavam meias e camisas brancas. Qualquer imprudência no uso de outras cores, por exemplo, o rosa, já provocava olhares zombeteiros e comentários desairosos à masculinidade do infeliz. Nesse contexto, a ideia de presidente da República do sexo feminino me trouxe, em princípio, desconforto inconsciente, pois os psicólogos dizem que o menino de hoje é o homem do amanhã. Afirma-se também, em raciocínio lateral, que a genética se ajusta à realidade social. Portanto, deve estar havendo em mim alguma alteração advinda da comunidade, pois as mulheres ocupam posição igual, se não superior, àquela tradicionalmente deferida aos companheiros do sexo masculino. Digo, de outra parte, que tenho uma profunda admiração por algumas, com um predomínio da minha, sem a qual estaria correndo sério risco de desequilíbrio. Isso explique-se melhor. Não me conduziu a dividir as tarefas da casa, tirar os pratos da mesa, lavar talheres ou, quando mais moço, trocar as fraldas das crianças. Admito até a tentativa, mas naquele tempo não havia roupas íntimas descartáveis para bebês. Usavam-se alfinetes muito perigosos, pontudos, e, em razão disso, não me deixavam higienizar minha filha Paula Bayer, hoje emérita e respeitadíssima procuradora da República. Classicamente mantenho tais antigos padrões machistas, fazendo-o como os predadores selvagens, por exemplo. Os leões costumam mandar nas tocas. Eu os critico, é óbvio, também na preguiça que eles têm, e que eu não tenho, com certeza. As leoas, dizem, saem à caça. E os leões são os primeiros a degustar a carne. Isso não se faz. Voltando-se à igualdade entre homens e mulheres, digo que estas são diferentes, nunca inferiores. São mais delicadas, têm órgãos internos mais complexos, abrigam nos ventres filhos gerados em comum e, até mesmo num sentido de evolução científica, admita-se que sequer precisam efetivamente dos homens para a inseminação, antecipando com isso a época em que elas se transformarão em seres autossuficientes ou ambivalentes. Vai acontecer se o mundo não explodir. Perceba-se meu grau de perplexidade, ou minha confusão enquanto macho velho viciado em pressupostos não muito corretos. Há mulheres candidatas à presidência da República e existe, de outro lado, uma resistência acirrada de homens. Tocante às qualidades femininas, não há objetivamente restrição a fazer. Cumprindo ao leitor, se quando nascido no primeiro terço do século passado e ainda vivo, um bom exame de consciência para se livrar da educação obtida ou, em alternativa, valendo consultar psicanalista da nova geração. Prende-se o confronto, então, ao presente, ao passado e ao futuro do Brasil, sendo preferível o exame do que vem acontecendo no entreato das eleições presidenciais. Admito no particular que me classifico como quase anárquico, não exatamente o homem que foi quinta-feira, mas quase. Desenvolvi-me num período abarcado pela Constituição de 46. Sou um liberal clássico.
Acredito que o cidadão vem em primeiro lugar. O Estado chega depois, foi feito por nós, não o inverso. Sabendo-se que o brasileiro, na atualidade, embora obtendo em princípio a libertação da ditadura implantada em 64, é submetido a uma escravização pior ainda, na medida em que o acuam na extorsão tributária especializada em vigiar os piores e os menores movimentos, e isso sem qualquer menção à violação da sua intimidade em todos os aspectos possíveis, transformando-se o pseudo-Estado democrático num espião, com os olhos nos buracos das fechaduras de todos os lares, envolvendo-se nisso como sujeitos passivos, inocentes e culpados. Costumo dizer a propósito que se o interessado tiver 10 minutos e uma boa possibilidade eletrônica, pode criar problemas ao opositor, mas se lhe derem 10 dias, é capaz de destruir a honra, a dignidade, a boa fama e qualquer outro atributo positivo do adversário. Assim, não gosto do que vem acontecendo e tenho um profundo desprezo por Estado-nação especializado nisso, concorrendo parte do Poder Judiciário em cutucar a privacidade do cidadão, mesmo do suspeito e até do suspeito, expondo-o à visitação pública, para tanto auxiliado por significativa porção da imprensa. Assim, postos em ponto branco os atributos da candidata acolitada pelo governo vigente, tenho muito medo de as coisas continuarem a evoluir em pior sentido, com um prejuízo enorme da chamada classe média, aquela mesma que não tem como se defender e tem muito a perder, corporificando a denominada burguesia. Note-se, o pobre se conforma com a Bolsa Família, o rico se resguarda com profícua eficiência. Entenda-se, ao fim, a angústia do eleitor sofre na carne, principalmente quando intelectualizado, o assédio babujante das falses de um monstro, a lhe perscrutar os menores recantos da privacidade, expondo-a insolentemente sem qualquer resguardo ético. O perseguido não tem condição de defesa, quer quanto à manutenção do segredo atinente à roupa de cama, quer mesmo quanto às maiores pretensões de resguardo de seu recato, sabendo-se que todo homem ou mulher, sem exceção de qualquer, procurando bem, tem suas perebas, até a bailarina as tem. Isto é uma paráfrase constituindo o único ponto em que divirjo de Chico Buarque e Edu Lobo em Dança da Bailarina. Vale a pena terminar com um trecho de canção posta no mundo por Bebel Gilberto. Ela fala mansinho, encolhida, mas dá para entender. Não tenho medo do mundo, canta a moça, mas eu tenho pavor de Dilma e do Serra. Igualmente, no fim, receio que ambos prossigam nessa tarefa infame de submeter o cidadão à violência representada pela satânica vigilância sobre cada qual, transformando-se a autoridade em alguma criatura onipresente na concretização da censura e no desvestimento das intimidades. É bom aqui comentar sinteticamente que na Inglaterra, Premier foi responsabilizado agora há pouco por violentar ou por aconselhar a violência à intimidade das criaturas. Aqui no Brasil, a abertura do segredo do imposto de renda da filha de um dos candidatos é episódica, sai nas águas. É preciso saber quem é responsável por aquilo. Mas o Estado-nação, inclusive nesse governo onipresente, enquanto censor tal Estado,
tem feito muito mais nas 24 horas do dia a dia do brasileiro do que o espiolhamento incidental. E quanto a essa atividade, não há brasileiro que reclame. E ponto final.